Você já se perguntou por que algumas pessoas ouvem a palavra de Deus e florescem, enquanto outras parecem não ser tocadas por ela? Em Mateus 13, Jesus revela os mistérios do reino dos céus através de histórias simples, mas que carregam verdades profundas sobre o nosso coração. Hoje, vamos descobrir que tipo de terreno você tem oferecido a Deus e como transformar a sua vida através dessas parábolas. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Uma colheita custosa. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. A felicidade de compreender. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usa essas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem, será dado ainda mais, será dado em abundância, mas daquele que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre para eles a profeta de Isaías: é certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim, eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Compreender a palavra nos conflitos. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Veio o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria.
mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse com certeza produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. O inimigo do reino. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi um inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo no meu celeiro. A força do reino. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. O reino transforma. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Jesus revela o mistério escondido. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para usar parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. A dinâmica do reino na história. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos.
Assim como o joio recolhido e queimado no fogo, o mesmo acontecerá também no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. A decisão pelo reino. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. O reino do céu é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essa pérola. A consumação do reino. O reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar. Ela apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e escolhem. Os peixes bons vão para os cestos, os que não prestam são jogados fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Um novo sentido para tudo. Vocês compreenderam tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: e assim, todo doutor da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu baú coisas novas e velhas. Jesus é rejeitado como os profetas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, saiu desse lugar e voltou para a sua terra. Ensinava as pessoas na sinagoga, de modo que ficavam admiradas. Diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Esse homem não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres aí, por causa da falta de fé deles. O reino dos céus é como um tesouro escondido que, ao ser encontrado, nos traz a maior alegria do mundo. Se você deseja que a semente da palavra de Deus cresça e dê frutos na sua vida, escreva aqui nos comentários: o meu coração é um solo fértil. Compartilhe esta mensagem com alguém que busca propósito. E nos vemos em Mateus 14.